Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Teologia Própria, a Doutrina de Deus, que é uma área da teologia sistemática. Eu me chamo Adriano e vou estar ensinando essa matéria para vocês. A nossa matéria vai estar dividida em 3 partes, e a primeira delas são os prolegômenos, que são basicamente uma introdução à teologia. Então, o que são os prolegômenos? O termo prolegômenos vem do grego prolegômena, que significa aquilo que é dito antes, ou seja, nós estamos nos preocupando aqui com conhecimentos necessários que devemos ter antes de entrar em qualquer tema específico da teologia. Ou seja, no contexto da teologia sistemática, os prolegômenos referem-se à introdução ou pressupostos iniciais da teologia, abordando questões metodológicas, epistemológicas e fundamentais. Incluem a definição da própria teologia, sua fonte de conhecimento ou métodos de investigação, a relação entre razão e fé e a natureza da revelação divina. Em essência, os prolegômenos estabelecem as bases e os parâmetros dentro dos quais a teologia sistemática será desenvolvida. Então, por exemplo, existem pessoas que eles têm algum interesse em algum tema doutrinário ou teológico e eles mergulham de cabeça naquele tema. Sei lá, por exemplo, a doutrina da salvação, soteriologia. Mas ele não para pensar, por exemplo, sobre o que é teologia e, e como que essa doutrina se relaciona com as demais doutrinas, como que as proposições doutrinárias ou teológicas que ele está estudando se relacionam com as escrituras, de onde elas vêm. Então, por não ter esse conhecimento prévio, muitas vezes não sabe nem sequer como discernir uma postura da outra e analisá-las biblicamente, por não ter esse conhecimento prévio. Então, a minha preocupação aqui nessa primeira parte é ajudar vocês a ter a base para construir teologia sistemática em cima disso. Então, entendendo, por exemplo, qual é o tema da teologia, qual a relação de teologia e escrituras, para poder entender como que as proposições doutrinárias são formuladas, entender também qual deve ser a nossa atitude a estudar teologia. Então, tudo isso são questões que essa parte de prolegômenos aborda. Nossa primeira aula aí trata sobre a relação entre teologia e escrituras. Então, nossa preocupação a principal aqui é entender como que as proposições doutrinárias e teológicas são formuladas e qual é o lugar das escrituras na teologia. Antes de qualquer passo na teologia, deveríamos pensar sobre o que é a teologia e qual é a sua relação com as escrituras. Nós vamos nos aprofundar mais na próxima aula sobre o tema da teologia, mas aqui já precisamos dar pelo menos uma pincelada sobre isso. Então, em geral, existe uma grande confusão na mente daquelas pessoas que começam a estudar a teologia. E essa confusão ocorre justamente por não entender qual é o tema da teologia e qual o papel que as escrituras desempenham nessa disciplina. Então, deveríamos pensar teologia sobre o quê? Será que a teologia é sobre as escrituras? E se não, qual é o lugar das escrituras nisso tudo? Então, por um lado, teólogos liberais, eles tendem a menosprezar a importância das escrituras, a desprezá-la nos seus da teologia, e dão muito mais ênfase à razão humana, por exemplo. Então, eles vão negar a inspiração verbal, a inerrância e vários outros fatores importantes sobre as escrituras. Por outro lado, nós, ao reagir contra o liberalismo, no desejo de ser mais bíblicos, muitas vezes sem perceber, atribuímos às escrituras um lugar que não lhe corresponde e também, sem perceber, atribuímos um lugar inadequado à teologia. Então, e vamos ver mais adiante como que isso funciona na prática. Mas há alguns conceitos importantes a serem considerados. Okay? Então, o primeiro deles é que a teologia não é sobre as escrituras. A teologia é sobre Deus e todas as coisas relacionadas a Deus. Então, se a teologia não é sobre as escrituras, qual é o lugar dela na teologia? Isso nós vamos ver aqui. Então, embora isso possa soar estranho, na primeira vez que ouvimos dizer que a teologia não é sobre as escrituras, isso tem uma grande relevância para nós, tanto teórica como prática. Pense o seguinte, a teologia é sobre quê? Qual o tema da teologia? O próprio nome teologia já nos dá uma resposta, porque teologia é formada da junção de duas palavras gregas, theos, Deus, e logos, que é raciocínio, palavra, argumento. Então a ideia aqui é que a teologia é o raciocínio sobre Deus, e nesse caso, a teologia cristã é um raciocínio bíblico sobre Deus. Né? Então, portanto, podemos dizer que Deus, e não as escrituras, é o tema da teologia. As escrituras são o princípio cognitivo da teologia. Então,
ao dizer que as Escrituras, que a teologia não é sobre as Escrituras, devemos pensar qual é o lugar das Escrituras na teologia, então. O lugar dela é justamente esse, é o princípio cognitivo da teologia, ou seja, o meio pelo qual eu posso conhecer a Deus. Ainda que Deus se revele também na criação, chamamos uma revelação geral, essa revelação geral, a criação não me diz quem é esse Deus. Me diz apenas que existe um Deus, um Criador, um ser superior, mas não nos diz quem é esse Deus. Isso nós conhecemos nas Escrituras. Então a Escritura ela vem a ser o princípio cognitivo da teologia, ou seja, é por meio delas que nós conhecemos a Deus. Mas as Escrituras, mas a teologia não é sobre as Escrituras, é sobre Deus. Então as Escrituras não são o fim da teologia, é o meio pelo qual nós chegamos a esse fim. Okay? John Webster, um teólogo anglicano, que eu vou estar citando bastante nessa primeira parte aqui da nossa aula dos prolegômenos, porque tanto ele como Fred Sanders, outros que eu vou estar citando também, são referências nessa parte de prolegômenos. John Webster ele confirma isso quando diz que a teologia reformada clássica ensinou que as Escrituras são o princípio cognitivo da teologia, enquanto Deus é o princípio ontológico da teologia, ou seja, Deus é o ser ao qual nós estamos querendo conhecer e nos relacionar através da teologia. As Escrituras, então, elas são apenas o princípio cognitivo para conhecer este ser que é Deus. Então, as Escrituras são um meio para alcançar o fim que nós queremos, que justamente é poder ter essa relação com Deus, conhecer mais a Deus e amar mais a Deus. Isso tem grande relevância teórica, porque nos faz pensar que teologia não se trata de uma disciplina meramente intelectual, como as demais áreas do conhecimento humano, né, na qual o cientista, por exemplo, ele se coloca acima do seu objeto de estudo e ali ele vai analisar aquilo no microscópio, ou seja onde for, e ele tem o controle sobre essa situação. Na teologia é o contrário, nós não estamos acima do ser ao qual nós estamos tentando estudar, nós estamos abaixo dele, submissos a ele, e é nessa relação de submissão na presença de Deus que a teologia ocorre. E John Webster vai explorar um pouco esse conceito quando ele diz o seguinte, que a teologia cristã não é um momento de separação intelectual, um ponto no qual o teólogo se afasta da presença da revelação e da prática da fé, e adota uma postura diferente, mais abstrata e crítica em relação à confissão cristã. Então, algumas pessoas muitas vezes têm essa concepção de que a teologia é algo meramente intelectual, a teologia é algo frio. Né? Então, você está em casa e você está lendo sua Bíblia, orando, fazendo o seu devocional, e esse momento para a sua construção e edificação na piedade. Mas a teologia não é um momento à parte, onde nós nos separamos intelectualmente. Isso é um grande erro. Ele afirma aqui que o teólogo não se retira do campo da revelação, do arrependimento e do discipulado. Na verdade, ele ou ela não conseguem, pois não há lugar para onde o teólogo possa se retirar. Então, como nós somos lembrados no Salmo, para onde fugirei do teu espírito? Não podemos escapar da presença de Deus. E a teologia é feita também na presença de Deus. Então, não podemos pensar que a teologia é simplesmente sobre as Escrituras. Então, Deus está lá, longe, apartado, e eu estou analisando as Escrituras. Não, estamos analisando as Escrituras na presença de Deus, porque a teologia é sobre Deus, é sobre a relação com Deus. Então, quando eu abro a minha Bíblia para estudar teologia, eu estou buscando também me relacionar com Deus e ser impactado pelas verdades do Evangelho. Não menos que qualquer outra esfera da prática cristã, a teologia cristã é governada pela convocação ordenadora e reveladora da presença de Deus. Ela ocorre dentro da esfera demarcada por essa presença, e se ela se retira dessa presença ou cai numa atitude outra que não é de temor ao santo Deus, então ela simplesmente caiu no absurdo, ou seja, a teologia já não faz mais sentido. Em resumo, Deus não é convocado à presença da razão. A razão é convocada diante da presença de Deus. Ou seja, quando nós estudamos teologia, a nossa postura, como mencionei, não é como a dos cientistas que estão convocando o seu objeto de estudo à presença deles. É o contrário. Quando nós abrimos a palavra de Deus, a nossa razão ela é convocada diante da presença de Deus a prestar conta sobre o que nós estamos pensando sobre Deus,
e sobre sua criação. Então, a teologia ela se dá na esfera realmente da presença divina. E isso, além de ter uma relevância teórica, como vimos, tem uma relevância prática. Porque, ao dizer que a teologia não é sobre as Escrituras, é sobre Deus, isso muda a maneira em como nós abordamos a teologia. Primeiro, de entender que não é um momento de separação intelectual, no qual eu estou estudando o texto bíblico, mas é um momento no qual eu estou na presença de Deus, estudando um texto bíblico para conhecer mais a Deus e me relacionar melhor com Ele. Ao mesmo tempo, se a teologia é sobre as Escrituras, o que acontece ou o que passa quando a pessoa já tem um conhecimento bíblico razoavelmente bom? Será que ela alcançou o fim que ela desejava? E muitos parecem pensar que sim, e com isso acontece um esfriamento espiritual, porque eu já conheço, e aí começa a viver uma fé no pretérito, né? Mas antes eu estudava a palavra, antes eu conhecia Deus. Sendo que a fé é algo que deve ser feito sempre no presente. Então, a teologia não se trata simplesmente de acumular conhecimento. A teologia é sobre ter também crescer em piedade. Quando nós entendemos que a teologia é sobre Deus, percebemos que estamos estudando um ser que é muito superior ao que a nossa mente pode conceber. Então, isso demanda um estudo constante, uma sede constante da presença de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 3, quando João fala, vejam com quão grande amor nos tem amado o Pai, de ter nos feito filhos de Deus. E eu disse, filhinhos, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque veremos Ele tal como Ele é. Então, observem que João ele está contente, feliz e satisfeito com o fato de ser filho de Deus e de desfrutar da presença de Deus nesta vida. Ao mesmo tempo, ele deseja algo mais, que é justamente poder ter essa contemplação perfeita de Deus, estando fisicamente na presença do Senhor. E esse deve ser o nosso desejo, de buscar crescer cada vez mais em comunhão com o nosso Pai. Então, em primeiro lugar, vimos que a teologia não é sobre as Escrituras, é sobre Deus e todas as coisas relacionadas a Deus. E vimos que as Escrituras são o princípio cognitivo da teologia, ou seja, é por meio das Escrituras que chegamos a conhecer a Deus e a entender o tema da teologia. Ou seja, não pode haver teologia sem Escrituras, mas a teologia não é sobre as Escrituras, é sobre Deus. Por outro lado, teologia e Escritura não são sinônimos. Quando nós dizemos que a teologia é sobre as Escrituras, sem nos darmos conta, o que nós fazemos é simplesmente dar uma relação de equidade entre teologia e Escrituras. Ou seja, parece então que a teologia ela começa a ganhar um tom de inerrância que ela não tem, mas as Escrituras têm, justamente por não fazer a distinção entre teologia e Escrituras. John Webster afirma que a teologia cristã é o raciocínio bíblico. É uma atividade do intelecto criado, julgado, reconciliado, redimido e santificado através das obras do Filho e do Espírito. Gosto muito da abordagem de Webster aí, porque ele mostra que, por mais que a teologia cristã seja sobre um raciocínio bíblico, ou seja, é algo intelectual, não se trata de qualquer intelecto. É uma atividade do intelecto criado, julgado, reconciliado, redimindo e santificado. Ou seja, ele está apontando aqui aspectos práticos da vida teológica e do nosso intelecto. Ao mesmo tempo, temos que pensar aqui na seguinte pergunta: será que Deus faz teologia? E a verdade é que não. Deus não faz teologia, Deus se revela. A teologia é a resposta humana diante da revelação de Deus. Então aqui começamos a perceber que existe uma diferença entre teologia e escrituras. Ele afirma que, mais especificamente, a teologia cristã é parte da resposta da razão à palavra divina, que se dirige às criaturas por meio do serviço inteligível dos profetas e apóstolos. Tem sua origem na audição da palavra divina com o auxílio do Espírito Santo. É a contemplação racional e a articulação da presença comunicativa de Deus. Ou seja, o que nós começamos a perceber aqui é que nessa distinção entre teologia e palavra, teologia e escrituras, que não são a mesma coisa, percebemos que
por mais que as escrituras sejam inerrantes, que de fato são, a teologia não é. Então a teologia ela pode ser adaptada, a teologia ela deve ser corrigida, a teologia ela deve buscar cada vez mais estar próxima da palavra de Deus, que é inerrante, mas as nossas declarações teológicas não são. Então devemos tomar muito cuidado com a maneira em como nós lidamos com teologia nesse sentido. Por outro lado, as escrituras de forma alguma devem ser corrigidas ou atualizadas, apesar de que esse é o termo que nós usamos para a nossa tradução. As traduções, sim, elas são corrigidas e atualizadas, mas as escrituras em si, elas não devem nunca, jamais ser corrigidas e atualizadas, porque são a inerrante e infalível palavra de Deus. Então, a teologia e as escrituras não são sinônimos, ok? Deus não faz teologia, Deus se revela, a revelação dele é infalível. A teologia é a nossa resposta diante da revelação de Deus. E aqui cabe um esclarecimento, porque alguns, ao perceber que a teologia é uma resposta humana à revelação de Deus, vão dizer que a teologia não é necessária. Ora, isso é um grande erro, porque ao afirmar isso, nós estamos ignorando o fato de que o Deus que se revela, ele se revela porque ele quer ser entendido. Então, Deus espera que o homem não simplesmente leia as Escrituras sem refletir nada sobre o que está lendo, mas que ele leia e interprete e reflita no significado dessas coisas. Ao fazer isso, nós já estamos fazendo teologia, porque a teologia é a resposta do ser humano diante da revelação de Deus, é a resposta racional do ser humano diante dessa revelação. Então, a teologia ela é algo humano, entretanto, necessário, que Deus espera que o homem faça. Então, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Ela não apenas contém a palavra de Deus, como alguns vão afirmar, mas ela é a própria palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de forma verbal, ou seja, palavra por palavra e plenária. Todas as palavras da Bíblia são inspiradas por Deus. É infalível, ou seja, ela cumpre o seu propósito. É inerrante em todas as suas palavras, ou seja, não tem erros, sejam científicos ou históricos, por mais que a Bíblia não seja um livro científico ou um livro de história mundial, todas as informações históricas que estão na Bíblia e todas as informações científicas que estão na Bíblia são inerrantes. Então, Deus não faz teologia, como vimos. Deus se revela. O homem faz teologia e a teologia é a resposta humana à revelação de Deus. Sendo uma resposta humana à revelação divina, a teologia precisa ser constantemente desenvolvida para se aproximar cada vez mais da revelação de Deus. Então, a teologia ela se constrói a partir das Escrituras, mas sempre haverá uma distância entre Escrituras e teologia, porque não são a mesma coisa. Devemos trabalhar para que as nossas proposições teológicas estejam embasadas fortemente nas Escrituras, e é nisso que nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante. Fred Sanders, por exemplo, ele afirma que, ao fazer teologia, devemos analisar as Escrituras com um pé nos teólogos do passado e outro pé no presente. As Escrituras são o nosso ponto de partida, porque ela é a palavra de Deus, pois através dela Deus fala conosco. No entanto, desprezar o que teólogos do passado disseram seria uma atitude arrogante e soberba, pois o Deus que fala comigo na palavra não falou também com eles no passado? Então, isso fala um pouco sobre uma certa pseudo-humildade que alguns têm, ao dizer, não, eu não vou analisar nenhum dos outros teólogos, eu vou ler somente a Bíblia porque eu quero me apegar à palavra de Deus e ao que Deus diz. Tudo bem, mas o Deus que fala com você através da palavra, ele também não falou com outros no passado? Então, essa aparente atitude humilde esconde, na verdade, uma arrogância muito grande, porque você está ignorando o que Deus falou com os outros no passado para dar valor àquilo que Deus fala somente com você, então Deus não fala com os outros. Então, é importante também, ao estudar teologia, analisar a Bíblia, porque ela é a fonte, ela é a nossa única regra de fé e prática. Mas, ao mesmo tempo, não é prudente, não é são, não é humilde desprezar o que teólogos do passado falaram. Agora, se eu fico apenas com o que os teólogos do passado falaram, eu não vou conseguir entender qual é o contexto da igreja hoje e como articular a teologia desses teólogos do passado hoje de acordo com as necessidades da igreja. Portanto, é importante ter esse pé nos teólogos do passado e também nas necessidades do presente. Então, por outro lado, não podemos nos prender apenas ao passado, senão não vamos atender às demandas da igreja hoje. Ou seja, não é simplesmente ler a teologia de Agostinho, por exemplo, e entender o que Agostinho disse, mas entender essa teologia de Agostinho e como ela pode ser aplicada no contexto de hoje, por exemplo, nos nossos dia a dia e nas necessidades da igreja.
Em terceiro lugar, vamos entender um pouco aqui como as doutrinas bíblicas são formuladas. Porque o que vimos aqui é que a teologia não é sobre as escrituras, é sobre Deus, mas sem escrituras não temos teologia, porque ela é o meio cognitivo da teologia, ou seja, é o meio pelo qual chegamos a conhecer a Deus. Por outro lado, vimos que teologia e escrituras não são sinônimos, sempre haverá uma distância entre teologia e escrituras. Mas então, como formulamos essas doutrinas para que elas sejam realmente bíblicas e embasadas na palavra de Deus? Isso é o que nós vamos ver agora através desse quadro. Esse quadro aqui mostra as escrituras como um princípio cognitivo da teologia. E o que temos aqui são as regras de afinidade que nós chamamos, ou seja, qual é a afinidade entre a minha proposição teológica com o que a Bíblia diz, ok? Então, por exemplo, existem doutrinas que elas são formuladas a partir de uma citação direta. Por exemplo, afirmar que existe um único Deus, isso vem de um versículo direto das Escrituras e há vários textos que afirmam que existe um único Deus. Um exemplo disso é Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então, existe um único Deus, só existe um único Deus, não existe outros deuses. Então, aqui eu não posso, não tem espaço para interpretar muito, para conversar demais. A Bíblia é muito clara, é uma cita direta. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Então, quando nós paramos para pensar nisso, formulamos a doutrina de que existe um único Deus por meio de uma cita direta. O grande problema é que alguns esperam que toda a doutrina bíblica seja formulada a partir de citas diretas. E isso não vai acontecer. Okay? Agora, como que nós podemos formular doutrinas sem ser somente por citações diretas e ainda assim ser bíblicos? Então, o que nós vemos aí na parte C2 é que algumas doutrinas elas são formuladas a partir de uma forte inferência da união de vários textos. Por exemplo, quando pensamos na doutrina da Trindade, não existe um único texto que diz de maneira clara e expressa, por exemplo, que existe um único Deus que subsiste em três pessoas, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são distintas, entretanto são um único Deus em essência, iguais em poder e glória. Não tem esse versículo, né? Não existe o livro de Primeira Trindade, capítulo 1. Mas essa doutrina ela é formulada a partir de uma forte inferência, a partir da união de vários textos. Por exemplo, já temos um texto muito claro que diz que existe um único Deus. Ao mesmo tempo, vamos ver vários textos no Novo Testamento que diz que o Pai é Deus, e isso é indiscutível. Vamos ver vários textos que apontam que Jesus é Deus. Jesus mesmo afirma ser Deus em vários textos. Os discípulos afirmam que Jesus é Deus em vários textos. E nas cartas isso é muito mais fortemente estabelecido. Em Atos capítulo 5, no episódio ali entre Ananias e Safira, nós vemos que Pedro questiona Ananias e diz: olha, você, por que encheu Satanás o seu coração para que você mentisse contra o Espírito Santo? Ele vai dizer: você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Agora, temos textos que dizem que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Ao mesmo tempo, temos textos que afirmam que existe um único Deus. Como juntamos, como unimos esses textos? Então, aí, a partir dessas fortes inferências, nós formulamos a doutrina da Trindade. Então, existe um forte embasamento bíblico, ainda que não por citas diretas. Então, nem toda a doutrina bíblica vai ser formada por citações diretas e nem por isso ela é menos bíblica. Por outro lado, existem algumas doutrinas que elas são formadas a partir de uma inferência plausível, ou seja, uma inferência provável, muito provável, através da união de diversos textos. Um exemplo disso são as posturas diferentes no meio evangélico sobre a ceia do Senhor. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 11, quando ele fala que isto é o meu corpo, fazer isso em memória de mim, o grande debate está justamente na frase isto é o meu corpo. O que significa a palavra é nesse texto, né? Então, os teólogos luteranos, por exemplo, eles vão afirmar que existe sim uma presença física de Jesus nos elementos da ceia do Senhor, não da mesma maneira que os católicos o fazem, eles não creem numa transubstanciação, mas eles creem numa consubstanciação, ou seja, a substância do corpo e do sangue de Cristo está presente juntamente com a substância do pão e do vinho. E nós, entretanto, não cremos nisso. Agora, é interessante notar que tanto eles como nós
vamos chegar nessas conclusões fazendo inferências plausíveis através da união de diversos textos bíblicos. Ou seja, não há um texto claro que diz o que eles dizem, também não há um texto único claro que diz o que nós dissemos. É uma inferência plausível através da união de diversos textos. Por exemplo, no nosso caso, o que nós fazemos é entender que Cristo fisicamente não está nesse mundo. Ele falou várias vezes que ele não estaria fisicamente conosco, mas ele prometeu uma presença espiritual. Através do Espírito Santo, ele está presente conosco. Mateus 28:20, ele afirma que está conosco até a consumação dos séculos. Mas existe uma ausência física, que é clara. A Bíblia aponta que fisicamente Jesus está sentado à direita de Deus nas alturas. Então, a partir de textos como esse, ou por exemplo, João capítulo 3, versículo 13, onde Jesus está falando com Nicodemos, ele diz: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu, e que está no céu. Então, o que nós observamos aí é que Jesus, mesmo estando conversando com Nicodemos, ele afirma estar no céu. Ou seja, a presença física de Jesus é limitada ao tempo e espaço, mas a sua presença espiritual está presente no seu corpo e fora dele, no sentido de que ele é onipresente espiritualmente por ser Deus. Isso era verdade tanto na sua encarnação e no seu ministério terreno, e isso segue sendo verdade hoje. Por isso, nós inferimos, então, que a presença de Cristo física na ceia do Senhor não é correta, porque fisicamente Cristo está sentado à direita de Deus como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Mas percebam que o que acontece aqui é uma inferência plausível através da união de vários textos. Então, tanto nós como os luteranos vão defender sua postura dessa mesma forma. Por outro lado, existem também algumas doutrinas que são formuladas por uma inferência teológica, geralmente a partir de outra doutrina. Ou seja, eu tenho uma doutrina bíblica firmemente estabelecida nas Escrituras, e dessa doutrina bíblica eu vou fazer uma inferência teológica. Okay? Aqui eu já tenho uma distância maior, observem isso no gráfico. Ao mesmo tempo, ainda que eu tenha essa distância maior, não necessariamente essa é uma doutrina falsa ou menos bíblica. O que eu preciso estabelecer aqui é que essa inferência teológica esteja firmemente conectada a essa doutrina que já está firmemente estabelecida biblicamente. Um exemplo disso, por exemplo, quando abordamos a doutrina da Trindade, a Bíblia nos ensina de maneira clara que eu não posso separar as pessoas da Trindade. Por quê? Existe um único Deus. Se eu separo a Trindade, eu estou separando a divindade, e aí já não tem um único Deus. Então, uma inferência teológica que se faz a partir daí é que as obras externas da Trindade elas são inseparáveis, né? Isso é a famosa frase em latim que define isso aí, opera trinitatis ad extra indivis assunto, ou seja, as obras externas da Trindade são inseparáveis. Tudo que a Trindade faz em unidade. Por quê? Se eu não posso separar as pessoas da Trindade, também não posso separar as suas ações, as obras da Trindade. Mas isso é uma inferência teológica, geralmente feita a partir de uma outra doutrina biblicamente estabelecida. Então vejam, ainda que seja uma inferência teológica baseada em outra doutrina, não quer dizer que ela não é bíblica ou que ela é errada. Pode ser ou pode não ser. O que é importante aqui é que essa inferência seja realmente conectada a uma doutrina bíblica e que tenha um embasamento bíblico sólido. Por outro lado, em último lugar, vamos ter algumas doutrinas bíblicas que vão ser estabelecidas a partir de uma inferência teológica feita a partir de outra inferência teológica. Aí a distância é maior e começamos a entrar num terreno perigoso que devemos ser muito mais cuidadosos. Então, um exemplo de uma doutrina correta, aí nesse caso, é a distinção entre apropriação e ato nas obras inseparáveis da Trindade. Isso foi a maneira como Tomás de Aquino, por exemplo, lidou com alguns textos bíblicos. Por exemplo, nós acabamos de fazer uma inferência aí que as obras externas da Trindade elas são inseparáveis. Okay? Isso são coisas que nós vamos aprender lá na frente, tá? Eu só estou dando exemplos para vocês entenderem como essas doutrinas são formuladas. Então, nós afirmamos que as obras externas da Trindade são inseparáveis. Como lidamos, então, com textos que apontam que uma determinada ação foi feita pelo Pai, ou foi feita pelo Filho, ou foi feita pelo Espírito Santo? Por exemplo, a encarnação de Cristo. Quem encarnou foi Cristo, o Filho. Então, como afirmamos que as obras da Trindade são inseparáveis? É aí onde Tomás de Aquino dá uma resposta muito interessante, na qual ele vai fazer uma distinção entre apropriação e ato. Ou seja, em ato,
as obras da Trindade são inseparáveis, porque a Trindade esteve unida nesse ato da encarnação, pois é o Pai quem envia o Filho, e o Filho é concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, o ato aí é trinitário. E todas as ações da Trindade, na verdade, elas vão começar com o Pai e vão ser feitas no Filho, por meio do Filho, e são consumadas no Espírito Santo. Entretanto, existe uma distinção aí entre apropriação, ou seja, existem ações da Trindade que elas são próprias a certa pessoa, de acordo com a relação intertrinitária, que são coisas que vamos aprender mais para frente. Mas vejam que essa apropriação nos permite dizer, nesse sentido, que quem encarnou foi o Filho, porque isso é próprio, porque ele é o Filho eternamente gerado pelo Pai, e convinha que ele fosse a pessoa a se encarnar. Então, essa distinção entre apropriação e ato é uma inferência teológica baseada em outra inferência teológica. Nem por isso é uma doutrina errada, porque ela se baseia numa inferência teológica, que está fortemente unida a uma doutrina bíblica e está lidando justamente com como interpretar certos textos bíblicos. Então, isso nos dá uma boa ideia aqui para entender como que as doutrinas bíblicas são formuladas e o que devemos esperar quando estudamos teologia. Ou seja, não espere que você vai encontrar doutrinas formadas somente por citações diretas, porque senão várias outras doutrinas aí vão ser impossíveis de ser estabelecidas. Okay? Então, o que temos que entender é que nas Escrituras Deus está se revelando e nós vamos tomar essa revelação e buscar interpretá-la e entendê-la. E nesse processo é necessário fazer aí inferências a partir da união de vários textos bíblicos, como temos visto. Bom, espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês nessa aula. Então, nós vimos sobre a relação entre teologia e escrituras. Vimos que a teologia não é sobre as escrituras, é sobre Deus, mas as escrituras são o meio cognitivo da teologia, ou seja, é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus. Ainda que teologia não seja sobre escrituras, é impossível fazer teologia sem escrituras. Vimos que teologia e escrituras não são as mesmas coisas. As escrituras são a revelação infalível e inerrante de Deus, mas a teologia é a resposta humana, racional, diante dessa revelação inerrante e infalível. Vimos também como as doutrinas bíblicas podem ser formuladas a partir das escrituras, e que distância elas podem ter aí das escrituras, e ainda assim está sendo doutrinas bíblicas. Eu espero que seja de edificação e de ajuda para vocês. Nos vemos na nossa próxima aula, mas se vocês têm qualquer dúvida, podem também me perguntar no nosso grupo da matéria ou também no privado. Deus abençoe cada um.